do que eu fiz, ó, diante do que eu fiz, você tem a seguinte conclusão. Se uma função está definida no interior do intervalo de convergência de uma série, e nesse intervalo AF, quer dizer, se no interior do intervalo de convergência dessa série AF é dada pela série, tá? Então, a função f, ela é de classe C infinito e mais quem são os coeficientes da série? É a derivada enésima da f em p sobre n fatorial, isso qualquer que seja n maior que ou igual a zero. Ou seja, uma condição necessária para que uma função seja dada por uma série de potências no interior do intervalo de convergência dessa série é que a função seja de classe C infinito nesse intervalo. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Viu? Tá? Não é só isso. A função tem que ser de classe C infinito. Melhor dizendo, uma condição necessária para que uma função seja dada por uma série de potências no interior do intervalo de convergência dessa série é que, primeiro, a função seja de classe C infinito e os coeficientes da série sejam dados desta forma pelas derivadas de ordem superior dessa função. Então, você já tem, dado uma função de classe C infinito, você já tem a série candidata a expressar a função no interior do intervalo de convergência dessa série. Qual é? É essa série aqui, onde os AN são dados por isso. Não pode ter outra série, mas é só candidata. Pode ser que ela não seja. Pode ser que a função não seja igual à série. Ou seja, você pode ter uma função, tá certo? Tá bom? Tal que a série de potências dada dessa forma não expressa a função. Então, a função não pode ser dada por uma série de potências. Porque se ela for dada por uma série de potências, ela tem que ser essa série onde os coeficientes são isso. Tá certo? Então, você já sabe que série deve ser escolhida para expressar uma função de classe C infinito. Se a função não é de classe C infinito, no raio de convergência, no interior do intervalo de convergência de uma série, a função não pode ser, melhor dizendo, se a função ela não é de classe C infinito, no intervalo centrado no ponto P, ela não pode ser dada como uma série de potências nesse intervalo. Ela tem que ser de classe C infinito. Função que é dada por série, automaticamente ela é de classe C infinita. Mas é a condição necessária, não é suficiente. Saber se realmente... Saber se realmente pode acontecer. Como é? O critério é conta, é você fazer conta. Então, se você pegar uma função de classe C infinita, então você já tem uma série candidata. Você já tem a única série que pode expressar essa função. Se for ela, não pode ser mais ninguém. Entendi. Exatamente, por causa disso aqui. Por causa disso aqui, isso aqui amarra. Tanto é que existe a definição, ó. Tanto é que existe a seguinte definição, ó. Seguinte definição, tá certo? Sejam P um número real e F uma função m vezes
diferenciável em P, qualquer que seja M natural. M vezes diferenciável em P, qualquer que seja M natural asterisco. Ou seja, ela está definida em P e tem todas as derivadas em P. Tá certo? A série de potências. A série de potências. Essa série aqui, somatória de n igual a zero a mais infinito de derivada sobre n fatorial x menos p elevado a n, essa série aqui é denominada série de Taylor, é denominada série de Taylor de F em P. Moral da história: se a F, tá certo, puder ser expressa por uma série de potências centrada em P, a série tem que ser essa. É o que está aqui. Entendido? Se uma série, se uma função puder ser expressa por uma série de potências centrada no número real P, a série tem que ser essa. Não pode haver outra. Agora, dada uma função m vezes diferenciável em P, a função pode até ser de classe C infinito na reta, tá? Dada uma função que você monta a série de Taylor, não necessariamente a série de Taylor expressa a função. Esse é um exemplo da próxima aula que tem, tá? Da outra aula. Então a pergunta que se faz agora é, tá certo? Quais funções, né, são dadas por uma série de Taylor centrada no número real P, no intervalo de convergência dessa série? Bem, a função vai ter que ser classe infinita nesse intervalo. No intervalo de convergência, não. No interior do intervalo de convergência. Vai ser de classe infinita. É a primeira condição necessária. A série tem que ser dessa forma. Agora, isso tudo não é suficiente. Mas vamos ver uma coisa, antes de continuar, vamos ver o seguinte, ó. Você tem, qual é a expressão que dá, ó, qual é a expressão que dá o logaritmo natural de x? O logaritmo natural de x é somatória de n igual a 1, né? A mais infinito, menos 1 elevado a n mais 1, não é? Sobre n, né? Vezes o quê? X menos 1 elevado a n, não é? Aqui. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0,2. Você tem isso aí. Tá? Qualquer que seja o x, deixa eu ver se... Só verificar, às vezes a minha memória pode estar me traindo, tá? A gente já viu isso aí? Viu isso? Aula passada, você integra termo a termo. Assim como você deriva termo a termo, você integra termo a termo. É menos 1, eu botei n menos 1, mas sabe, se vale com n menos 1, vale com n mais 1. X menos 1 elevado a n. Agora, ó, você vê, né? Você tem isso. Vamos ao encontro do nosso resultado. Tá? Tem isso. Isso é verdade. Isso é fato. Foi feito na outra passada. Agora vou botar uma vírgula aqui. Vírgula porque a derivada do logaritmo natural em x, quem é? É 1 sobre x. Qualquer que seja x positivo. Vírgula. A derivada do logaritmo, derivada segunda,
Tá? É quem? Menos 1 sobre x2, qualquer que seja x positivo. A derivada terceira, 2 sobre x3, qualquer que seja x positivo. Derivada quarta, menos 6 sobre x4, qualquer que seja x positivo. Ou seja, você continuando assim, a nésima derivada do logaritmo em x, tá certo? É menos 1 elevado a n mais 1, porque, ó, derivada ímpar dá positivo, derivada par dá negativo, né? Tá? Tá? Derivada par, então e vai dar fatorial de quem? Fatorial de n menos 1, né? Sobre x elevado a n, qualquer que seja x positivo. Qualquer que seja x positivo e qualquer que seja n natural asterisco. Assim, você tem o seguinte, ó. Quem é a nésima derivada do logaritmo natural em 1 sobre n fatorial? Vai dar o quê? Vai dar a derivada do logaritmo natural em 1 é quem? Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n menos 1 fatorial. Dá isso. Dividir por n fatorial dá menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Qualquer que seja o n natural asterisco. Ou seja, ó, esse termo que aparece aqui é exatamente o termo da série de Taylor, do logaritmo natural. Tá? Então vai ao encontro, tinha que ir. É o que tá, ó. É o que tá, ó. Daí você tem o seguinte, ó. Daí você tem o que é esperado, que tem que ser isso. O logaritmo natural em x é a somatória de n igual a 1 mais infinito da derivada enésima logaritmo natural em 1 sobre n fatorial, tá? Vezes elevado a n. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 2, que é o intervalo de raio 1 centrado no 0. E eu ainda posso botar n igual a 0 aqui. Porque o primeiro termo vai ser o logaritmo natural de 1, que é 0. Tá? Não pode ser outro. Você escrever uma função como uma série de potências centrada num ponto P, essa série de potências tem que ser a série de Taylor da função em P. Não tem outra. A série de potências tem que ser a série de Taylor da função em P. Tá? Não tem outra. Então você já sabe qual é a série que você tem que pegar para escrever a função como uma série de potências num certo ponto. A série de potências centrada num certo ponto. Tá bom? Tanto é, ó, que se você pegar, ó, andando mais um pouco, ó, dado A positivo, tá? Se x pertence ao intervalo 0, 2A, então, primeira coisa, x dividido por A pertence ao intervalo
0, 1, não é não? E daí, e do que foi feito anteriormente, você vai ter o logaritmo natural de quê? De x sobre a. Ó, logaritmo natural de x sobre a vai ser o quê? Vamos para cá. Vai ser, olha para cá, ó. Aqui, de novo. Vai ser somatória de n igual a 1 a mais infinito. De quem? De menos 1 elevado a n mais 1, tá? Sobre n fatorial, sobre n, né? Vezes x sobre a menos 1 elevado a n, que é o x sobre a que está no intervalo 0, 1. Então, que isso aqui é igual a somatória de n igual a 1 a mais infinito. Isso aqui vai ficar, ó, menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n, vezes a elevado a n. Por quê? Você vai colocar 1 sobre a em evidência. 1 sobre a em evidência, cai 1 sobre a elevado a n fora. E dentro vai ficar o quê? X menos a elevado a n. Só que se você olhar para cá, basta olhar para cá, para essa fórmula da derivada, tá certo? Olha a fórmula da derivada, a enésima derivada do logaritmo natural em x. Então, se você pegar isso que está aparecendo aqui, isso é somatório de n igual a 1 a mais infinito da enésima derivada do logaritmo natural em a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Isto é, ou seja, quem é o logaritmo natural de x sobre a? É o logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de a. Então, o logaritmo natural de x vai ser somatória, que passa para o outro lado, somatória de n igual a 0 a mais infinito, da enésima derivada do logaritmo natural em a sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Ou seja, qualquer que seja x no intervalo 0, 2a, esse intervalo é um intervalo de centro A e raio A. Que é exatamente o raio de convergência, que é o interior do intervalo de convergência dessa série. E não pode ser nada diferente disso. Eu não posso ter o logaritmo natural como uma série de potências, em todo o seu domínio. Não pode, porque o intervalo de convergência de uma série, o conjunto de convergência de uma série não pode ser um intervalo 0 mais infinito. Tá? Não pode ser esse intervalo. Então tem que ser dessa forma. Eu consigo o logaritmo natural como uma série de funções algébricas, que só envolve adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Mas não como uma série de potências. Eu não posso expressar o logaritmo natural como uma série de potências, como a sua série de Taylor num intervalo de centro com centro num certo ponto. Não dá. Tá bom? Não dá, isso não é possível. Então você tem isso aí, tá aqui. Então, não tem jeito. Uma série se escreveu como uma série de potências centrada num ponto, essa série tem que ser a série de Taylor da função nesse ponto. E para isso a função tem que ser de classe o quê? Ser infinito. Tá? Agora, ó, lembra do que eu adiantei na aula passada? Ó, vamos ver o seno. O seno tem série de Taylor. Por quê? Em todo número real, porque o seno é de classe C infinito na reta. Então, o seno, primeira coisa, a função seno tem série de Taylor em qualquer ponto. Em particular, tem série de Taylor no 0. 20, encerra, começa.